Olá, meus amigos, estamos aqui então para mais um vídeo, né? Vou pedir desculpa pela falta da imagem que deu problema aqui na cam, né? Então eu vou começar hoje falando com vocês o título, né, deste vídeo, que é Humanizando e Matematicando a Loteca, né? Eu optei por isso, como quem acompanha o canal aqui sabe, eu tive uma experiência muito feliz quando eu era presidente da associação comercial, né? E ajuntei os comerciantes, né? Então eu dividia em 10 cotas, e às vezes cotas caras, né? E esses comerciantes, eles vendiam as cotas. Por exemplo, uma cota de R$ 100, né? Eu ia lá, o comerciante me pagava os R$ 100 e ele vendia a cota dele em 10 outras cotas, né? Então, meu negócio era só com o comerciante. O que ele vendia à parte era ele e os outros, né? Eu só tinha o compromisso com aquele pessoal. Só que antes eu realmente conscientizei, né? E eu estou vendo aqui que o pessoal tem uma certa dificuldade em entender por que acumula, que parece tão fácil, né? Depois do jogo corrido, parece que é tão simples. Ah, se eu tivesse feito isso, aquilo. Me lembra realmente, que eu vou fazer uma analogia, com o jogo de damas. Eu fui surpreendido, né? Que tem uma facilidade incrível em matemática, né? E vice-campeão mundial do jogo de damas, eu fui surpreendido. No Facebook veio uma posição 8 peças contra 8. E o pessoal começou a analisar. Eu falei, gente, uma posição dessa é muito complexa. Vocês não conseguem analisar assim, né? Eu falei, aí tem milhões de opções. O pessoal deu risada, né? Falou, que milhões, mestre? Você tá doido? Eu falei, não, aí tem milhões de opções, vocês podem ter certeza. Não, o que é isso? Aí o Jefferson, né? Não sei, não me lembro se é de Campinas ou de Limeira, ele pegou e pôs a posição num programa de jogo de damas para analisar. E deixou uma semana o programa analisando aquela posição, né? Aí depois ele postou no Face, né, que aquela posição, o programa tinha encontrado 49 bilhões de opções. Veja, 49 bilhões, e eu achava que era milhões, né? Então, do mesmo jeito que o jogo de damas engana, né, pela sua pseudo-simplicidade, a loteca também, com um ingrediente a mais, né? Então, na década de 80, quando eu dizia que havia muito mais jogadores de xadrez do que de damas, o pessoal dava risada, falava, não, mestre, é o contrário, tem muito mais jogador de damas do que de xadrez. Eu falava, não, não, o número de jogador de xadrez é infinitamente maior do que quem joga damas. E é claro que a discussão acabou quando veio a internet, né? Hoje, em qualquer site que você entra que tem xadrez e damas, você vai ver que tem muito mais jogador de xadrez do que de damas, né? Por que que isso acontece? Tá? Porque damas, todo mundo fala, eu sei jogar, é para esquerda ou para direita, eu sei, né? E aí, quando ele vai jogar, que pega alguém que sabe, ele vê que ele não sabe. Né? Ele vê que ele não tem nem noção do que ele está fazendo no tabuleiro. E é claro, ele desiste. Né? Então, o enxadrista, quando fala eu sei jogar xadrez, ele realmente sabe. Por que, que ele sabe? As peças têm um movimento definido. Né? Toda peça no xadrez tem um movimento definido. Ele decorou aqueles movimentos, que é muito mais complexo que damas. Ele decorou aquilo, ele passa a jogar xadrez. Agora, damas já é diferente. Damas te dá a opção do movimento para a esquerda ou para a direita. Os demais movimentos você tem que criar. É você que cria, a dama não te dá. Né?
Você que tem que criar as jogadas em damas. E tem milhares de movimentos, muito mais movimento que o xadrez. Então veja, o xadrez ele é mais complexo para aprender e é mais simples para jogar. Damas é mais simples para aprender e é muito mais complexa que o xadrez para jogar, né? É aonde que há essa confusão na loteca. Por que eu estou fazendo essa analogia? Qualquer outro jogo da loteca, com exceção da Loto Fácil, né? A loteca tem suas particularidades, tem a humanização, né? Então é comum, por exemplo, eu vejo o pessoal fazer umas comparação aí meia escabrosa, né? Ah, que fez 12 pontos, que fez 11, que fez 1, que fez 5, que fez 8. Veja, você vai fazer um jogo da... Vamos pôr aí, da quina, por exemplo. Né? Se você fez 1, 2 ou 3 pontos, ninguém vai falar que você sabe ou não sabe jogar. Por quê? Porque é aleatório. Ali o pessoal tem a consciência, né? Que é uma questão de escolha, né? Ninguém sabe o que vai ser sorteado, né? E o pessoal, de uma maneira geral, entendem a complexidade do jogo. E a loteca não, né? A loteca tem a parte humana, a parte matemática e, entre aspas, a parte saber jogar, né? Então, quando você fala na questão humana, não existe o saber. A reação humana, tudo é diferente. Um exemplo, o jogo Corinthians e Palmeiras, né? Ixi, eu escutei várias vezes, né? Veja, a bola vai na área, o zagueiro vai dar um chutão para isolar a bola de perto do gol, pega de raspão e a bola entra dentro do gol dele e faz gol contra. Aí, não sabe jogar, porque o Palmeiras é o melhor time, é isso, aquilo, é claro que ia dar Palmeiras, né? Se o Corinthians tivesse ganho e você não tivesse posto Corinthians, aí falaria, mas o Corinthians em 10 jogos nunca perdeu no Itaquerão, né? No Itaquerão é uma força, né? O Palmeiras estava todo estourado, veio de um jogo com 2 a menos, desgastou. E se desse empate, né? Ah, mas claro que ia dar empate. O Palmeiras é melhor time, mas estava com o time estourado porque teve um jogo desgastante contra o Atlético, né? O Corinthians é inferior, mas nunca ganhou 10 jogos na arena, nunca perdeu na arena, né? Então é claro que ia dar empate. Então depois do jogo fica fácil. Aí o pessoal pega e fala, errou. Então, esse tipo de jogo eu não acredito em erro, tá? O que eu quero dizer aqui para vocês? Vamos pegar esse teste do 1013 como exemplo. Veja, eu peguei aqui nove jogos. Eu peguei 9 jogos, Palmeiras e Flamengo. Veja, se der Palmeiras é normal, se der empate é normal e se der Flamengo é normal. Aqui você não tem o saber. Você pode falar, o Flamengo está motivado porque se classificou para a Copa do Brasil, agora quer o brasileiro, quer buscar o Palmeiras, né? Aí o outro fala, não, mas o Palmeiras descansou, né? Só está preocupado agora com a Libertadores, que vai demorar para chegar, e o Palmeiras é favorito porque vai jogar em seu campo. E o outro pode falar, não, os dois aí vai jogar um com medo do outro e vai dar empate, né? Então é um jogo que qualquer coisa pode acontecer. Idem, Chapecoense e Brusque. Os dois times estão perto da zona de rebaixamento, nenhum quer o empate, mas pode dar empate, né?
Aí depois você vai para o jogo 5, né? O Sampaio Corrêa é favorito, mas o CRB ganhou do Grêmio, né? Se o CRB ganhar do Sampaio, não é algo assim totalmente anormal, né? Pode acontecer? Pode. A mesma coisa, Juventude e Botafogo. Juventude, último colocado. Botafogo não vem bem das pernas. Já tirou 2 vezes. Os 2 últimos concursos eu errei o Botafogo, né? Você acha que ele vai ganhar, ele acaba perdendo, empatando. Atalanta e Milan. Nossa, o Milan é mais primeira rodada. Ninguém sabe como é que tá os times. Atalanta e Milan, uma caixinha de surpresa. Grêmio e Cruzeiro, a mesma coisa. Qualquer uma dessas 3 colunas você pode ter. Fortaleza e Corinthians. Corinthians está desgastado, teve que correr contra o Atlético o Goiano e vai dar Fortaleza. Corinthians está motivado porque ganhou do Atlético, vai dar Corinthians, né? Os dois estão derrubados, que os dois jogarem no meio da semana vai dar empate, ou seja, qualquer resultado é normal. A mesma coisa, o Bragantino e Ceará. E idem para Santos e São Paulo. Então, esses 9 jogos, não existe erro nesses 9 jogos. O que existe é alguns pontos que você se apega em alguns pontos e escolhe uma ou duas opções, né? Então é apenas uma questão de escolha, não há erro. Aí sobram 3 jogos que você pode, desses daqui, né? Você tem o jogo 11, que é o Atlético e Cuiabá, né? Você não sabe se o Atlético é um time confiável, classificou para a Sul-Americana, existe uma análise de jogo aqui. Mas você analisando com profundidade, você vê que é perfeitamente possível da Cuiabá, que não é um time confiável o Atlético, e que pode dar um empate também, né? O jogo 7 que eu já falei para vocês, é Atalanta e Milan, e o jogo 3 também que eu já falei, que é o Chapecoense e Brusque. Por que eu estou falando desses 3? Eu indicaria aqui como secos, né? Palmeiras e Flamengo, empate. Vitória do Atlético Mineiro. Vitória do Fluminense. Empate do Sampaio Corrêa com o CRB. Vitória do Botafogo. Atalanta e Milan eu pularia. Cruzeiro, Grêmio e Cruzeiro empate. Vitória do Barça. Vitória do Atlético do Paraná. Empate do Fortaleza com o Corinthians. Vitória do Braga e vitória do Santos. Aqui, se você me perguntar qual o maior favorito de todos, para mim é o Atlético Mineiro. De todos que eu dei para você, o que eu sinto mais firmeza é o Atlético Mineiro. O segundo que eu sinto maior firmeza é o Atlético do Paraná. Que o América joga hoje, vai estar desgastado. E o Atlético tem muito mais estrutura e mais time que o América Mineiro. Então, o segundo de maior confiança que eu tenho seria o Atlético Paranaense. Qual o terceiro de maior confiança que eu tenho, né? Por incrível que pareça, se eu tivesse que escolher 3 secos, eu escolheria Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Botafogo do Rio. Que o Botafogo do Rio já decepcionou 2 vezes. Eu acho que chegou a hora dele, que não é tão ruim o time assim não, né? Então eu acho que o Juventude vai pegar amor no jogo, vai para cima, e um dos maiores secos que eu acho aqui é o Botafogo do Rio. Eu acho que dá Botafogo, né?
O quarto seco, qual que seria o quarto seco? Para mim, o Barcelona. O Barcelona tropeçou na primeira rodada. Tem lá o Lewandowski, né? Que é um alento para o time todo, né? E eu acredito que não vai tropeçar da segunda vez. O Barcelona está precisando voltar a ser Barcelona, né? Então seria o quarto seco. E o quinto seco, pessoal, se eu tivesse que escolher 5 secos, eu escolheria o Santos, né? O Lisca doido lá, o Luan, em que pese ter perdido para o América, o time está bem. Então, nessas análises que você faz, você pode errar até na análise. Mas veja que Santos e São Paulo estão naquela lista. O Juventude e o Botafogo estão na lista de 3 resultados. Qualquer 3 resultados, beleza, né? Então isso daí não sei se poderia ser considerado erro, que é a parte humana, né? Então vamos para a parte matemática agora da coisa, que vocês vão começar a entender como que eu trabalho na loteca. Vamos pegar aqui. Veja, pessoal, a loteca ela tem 4.782.969 opções. Como a aposta está 1,50, para você fechar esses 4.782.969 aposta, você precisa fazer um jogo de 7.174.453,50. Então, se eu fizer um jogo nesse valor de 7.174.000, com 100% de certeza eu vou fazer os 14 pontos. Mas aí vem e fala assim, não, mestre, peraí, não precisa... O Atlético com certeza vai ganhar do Goiás. Com certeza absoluta, o Atlético vai ganhar do Goiás. Então tem que fechar só 13 pontos. Veja, pessoal, a queda que dá um jogo. Aí, para fechar 13 pontos, eu já não preciso de 7 milhões, eu preciso de 2.391.484.050. Aí, com 2.391.000, eu fecho 13 jogos, com 100% de certeza. Ah, mestre, mas peraí, o Atlético Paranaense vai ganhar, com certeza vai ganhar. Opa, então é 12 jogos só. Para mim fechar 12 jogos, eu preciso de R$ 797.161,50. Olha, de 2 jogos, de 14 para 12, o tanto que caiu. Ô, mestre, espera aí, mas o Botafogo vai ganhar. Então é 11 jogos só que vai fechar. Bom, para fechar 11 jogos, precisa de 265.720,50. Aí você fecha 11 jogos. Mas o Barça vai ganhar também, né? O Barça vai ganhar. Então, para jogar com 10 triplo, você precisa de 88.573,50. Não, mas o Santos vai ganhar também. Então, para você jogar 9 triplos, fica 29.524,50. E para você jogar 8 triplos, fica 9.451,50. Veja, se você está jogando 8 triplos, é porque 6 é seco. E, finalmente, para jogar 7 triplo, fica 3.280,50. E para jogar 6 triplo, já tem no volante, né? Você já pode pôr, que você vai ver. Fica 1.093,50. Esse daí você já pode fazer sem desdobramento. Só que se você jogou 6 triplo e pagou 1.093,50, são 14 jogos. É claro que você vai ter que jogar 8 jogos seco. E 8 jogos secos, você vai ficar com 2.187 possibilidades e apenas uma possibilidade de ganho.
Muito bem, então vamos aqui para vocês verem aonde que é o ponto importante da loteca. Mas vamos supor que eu dê o seguinte palpite agora, para vocês começarem a entender aonde que a coisa pega. Vamos supor que eu fiz o seguinte jogo: Palmeiras e empate, Atlético e empate, Chapecoense e Brusque, Fluminense e Curitiba, Sampaio e empate, Juventude e Botafogo, empate e Milan, Grêmio e empate, empate e Barcelona, Atlético e empate, Atlético e Cuiabá, empate Corinthians, Bragantino e empate, Santos e empate. Veja, eu marquei aqui dos 42 quadradinhos, eu marquei 28 e 14 eu deixei de marcar. Então veja, isso eu acho super importante. Vamos supor que você faça um jogo com 14 duplos. Quanto que custaria um jogo com 14 duplos? Vamos lá então ver quanto que custaria 14 duplos. Um jogo, pessoal, com 14 duplos custaria R$ 24.576. Ou seja, se você acertou os 14 duplos, o que está acontecendo? De 4.782.969.000 opções, você ficou só com 16.384. Ou seja, você jogando esse jogo com 14 duplos, R$ 24.576, qual que é a chance que você teria de ganhar na loteca? Seria em torno de 3,5%. O que significa isso? 3,5%. Seria que nem a Loteria Federal, que tem 10 mil números. Imagina, a Loteria Federal tem lá 00001, 00002 até chegar a 10 mil. Você teria 35 números para concorrer com os 10 mil. Ou seja, a chance de você ganhar é mínima, é mínima. Então, quando você dá os pitacos com 2 duplos em cada e elimina 14, aí desses 14 você tira os duplos necessários, você ficaria apenas com 16 mil opções. Veja, se você conseguir acertar os 14 que não vão dar, a sua chance cresce e cresce muito. Então, como que é os bolões que eu faço? Os bolões que eu faço é simples, pessoal. Por exemplo, você pega um jogo desse de 1093, a gente, com algumas exigências, vai fazer quase que esse mesmo jogo, por exemplo, por R$ 250, um quarto do valor. Né? Um quarto do valor. E mesmo assim, a chance ainda é pequena, né? É bem pequena. Você tem o estudo, igual esse teste, por exemplo, eu acho esses 5 que eu dei muito bom para seco, né?
Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Botafogo, Barcelona e Santos. Mas por que você não pôs o Fluminense? Curitiba está de técnico novo, né? Poderia ser um bom seco também o Fluminense, né? Agora, mesmo os 9 duplos que ficam, a chance de errar neles é grande, igual eu mesmo errei agora nesse bolão aí, 3 duplos, né? Errei 3 jogos com duplo. Errei o Internacional e Fluminense, que eu pus empate Fluminense, que é só uma questão de escolha, né? Você põe um empate e tenta uma das pontas. Errei o América e Santos, a mesma coisa, você põe um empate e escolhe uma das pontas. E errei o Corinthians e Palmeiras, que eu pus Corinthians e empate e deu Palmeiras, né? Então é o que eu falo. Esse erro é um erro de escolha. Do mesmo jeito ali que eu escolhi Corinthians, poderia ter escolhido Palmeiras, né? Do mesmo jeito que eu escolhi Santos, eu podia ter escolhido América. E do mesmo jeito que eu escolhi Fluminense, escolhi Internacional, né? Então eu costumo dizer que isso são erros de escolha, não erros de análise, né? Erro de análise, por exemplo, foi o Botafogo e Ceará, por exemplo. Eu tinha certeza que o Ceará ia com time reserva, porque ele ia priorizar a Copa do Brasil, né? E ia priorizar a Sul-Americana, aliás, né? Tanto é que pesou e ele foi eliminado, né? A mesma coisa o Atlético Goiano agora. Chega uma hora que o time não vai ter perna, ele não tem uma estrutura financeira. Eu já vinha prevendo isso. Ele tinha que ter se poupado agora para jogar esse jogo com o Corinthians. Chega uma hora que a perna não faz o que a cabeça manda, né? A gente que mexe com esporte sabe disso. Então, pessoal, como eu vi que o pessoal ainda não entendeu a questão aí dos bolões que eu faço, eu vou mudar drasticamente a questão do bolão. É o seguinte: cada um que quiser entrar no bolão, ele entra com o valor que quiser. R$ 10, 15, 20, qualquer valor, né? E aí eu vou fazer o bolão dependendo do que for arrecadado. Vamos supor, um mandou 25, o outro mandou 10, né? E eu fiz um bolão de R$ 100. O que mandou 25, né? Veja, eu vou dividir com 20 cotas de 5. O que mandou 25, ele vai ter 5 cotas. O que mandou 10 vai ter 2 cotas, né? Por exemplo, o outro mandou 40, o outro mandou 20, o outro mandou 60, são 120. Eu fiz um bolão de 200, né? Então são 10 cotas, por exemplo. O que mandou 60 tem 3 cotas, o que mandou 20 tem uma cota, né? Então eu vou fazer o bolão de acordo com o que eu arrecadar, mais o que eu puser, né? E aí então não vou pôr valor de cota. Aí vocês têm interesse no bolão, veja quanto que vocês querem investir. E aí depois eu faço o bolão de acordo com o que eu tiver arrecadado, né? E aí eu posto o bolão no grupo de WhatsApp, ok? Mas por hora eu vou ficar só dando as sugestões para vocês, principalmente com os 14 duplo, né? E amanhã eu posto o jogo com 4 duplo, né? Que seria a sugestão, ok? Então dos 14 duplos eu vou eliminar 10 duplos e vou deixar só 4 como sugestão, ok? É isso aí então, meus amigos, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.